todos, a todos os presentes e que estão a assistir ao nosso webinar. Hoje teremos aqui mais um webinar que será desta vez, contará com a minha presença. O meu nome é Tiago Oliveira e aproveitaremos para apresentar um estudo que a EFI Group realizou sobre os impactos socioeconómicos da Covid-19 e contarei com a presença também do meu colega António Valente, que agradeço desde já. Olá, Tiago. Obrigado. Um prazer estar aqui e também muito obrigado a todos que nos estão a ouvir. Acho importante, nesta fase, fazer um pequeno overview, não diria assim, mas uma retrospectiva daquilo que se passava há 7 meses atrás. E a verdade é esta, é que há 7 meses atrás nós tínhamos uma vida completamente normal e semelhante àquilo a que estávamos habituados. Ouvíamos rumores de uma doença e de um vírus, o novo coronavírus e a doença Covid-19, que estaria presente na China, e não era perspectivado pelos especialistas que chegasse a Portugal. À Europa neste caso, e que se estendesse para o resto do mundo. Essas perspectivas eram semelhantes a outras doenças que já existiram, que embora possam ter chegado ao resto do mundo, mas com um impacto muito menor, como a gripe das aves, e essa perspectiva provocou aqui uma pouca preparação dos Estados para lidarem com esta doença e para estarem preparados para os impactos que ela mesmo pode criar ou poderia criar. E hoje o timing deste webinar até é curioso, porque hoje o INE lançou um dado muito interessante e muito importante, que é a diferença do PIB em Portugal face ao período homólogo neste segundo trimestre, que baixou 16,5 pontos percentuais, que é uma queda abrupta e significativa. Houve certamente algumas medidas que os bancos centrais, como o FED, o BCE, tomaram para controlar e minorar estes impactos, principalmente a nível financeiro, como o quantitative easing, entre outros. E é importante analisar aqui alguns números desta pandemia em termos de impacto económico, que iremos ver aqui na apresentação, que passarei a apresentar, passa a redundância. E como dizia há pouco, há dados importantes e que devem ser aqui escalpelizados e que devemos analisar e olhar para eles com olhos muito atentos, como o aumento da despesa pública, que é fundamentado pelo suporte daquilo que é o Sistema Nacional de Saúde para dar resposta a todas as dificuldades, a queda da receita pública, isto eram perspectivas do governo, que iria reduzir 5% e era assente naquilo que foram as medidas tomadas em termos fiscais. Uma grande diferença naquilo que é o saldo da balança do turismo, vemos uma redução de 93%, o aumento da taxa de desemprego, e há aqui um dado que é fundamental e que é o motor de todo este impacto, que eu diria assim, a redução da atividade económica, uma redução de 20%. Portanto, isto são dados, e esta redução da atividade económica leva a que tudo à volta tenha uma quebra e uma paragem significativa. E isto leva-nos para os impactos socioeconómicos. E eu aproveito a presença do António e coloco-lhe aqui uma questão que tem a ver com o seguinte: no seguimento destes números tão assustadores, tão negativos, que impacto a nível socioeconómico é que tu perspectivas ou que vês para este segundo semestre? Tiago, obrigadíssimo por esta agradável introdução. Efetivamente, se me permites dizê-lo, utilizar uma palavra que expressa bem aquilo que acho que a maioria das pessoas sentem, assustador aquilo que efetivamente estamos a viver. E é importante percebermos neste momento que os impactos que está a ter na vida das pessoas, na vida social, na vida económica, quando, e tu dizias muito bem,
Portugal teve o segundo maior recuo no crescimento da economia da zona euro. O INE e outros países, neste momento, através das suas entidades oficiais, estão a divulgar os dados do comportamento da economia no segundo trimestre. E entre os 10 países que já revelaram dados, apenas Espanha ultrapassou a dimensão do tombo do PIB português no segundo trimestre, ao recuar, Espanha, sim, 18,5%. Ou seja, aquilo que temos de perceber é o quão frágil é a nossa economia, aquilo que temos de fazer para termos uma recuperação económica o mais rápido possível. Obviamente que nós não estamos numa ilha isolada, passa a expressão. O PIB de Espanha, como disse, no segundo trimestre caiu 18,5%, está a cair 22,15%, 0,5% foi em comparação ao período homólogo. França revelou há pouco tempo que a quebra homóloga do PIB foi de 19%, 13,8% face ao trimestre anterior. Itália, exatamente o mesmo, 17,3%, 12,4% face ao primeiro trimestre. Veja-se os Estados Unidos, que teve uma quebra recorde de 32,9% no segundo trimestre, dados divulgados também há pouco tempo. Isto, de algum modo, coloca-nos as seguintes questões. A primeira questão é como é que deixámos, de algum modo, que isto acontecesse. Faço algumas questões, não sou especialista na área sanitária, não sei se efetivamente o confinamento, bloquear a economia foi ou não a melhor solução em termos económicos. Em termos económicos, seguramente que não foi. Agora, obviamente, que teremos de avaliar se foi pesando os prós e os contras, foi uma boa decisão ou não. Temos uma onda de desigualdade social que, neste momento, está efetivamente vincado. Há pouco tempo, ouvi uma expressão muito interessante, que é: não estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo mar, mas existem alguns que estão em iates e outros que estão em barca-remos. Quer dizer, efetivamente, os mais frágeis são as pessoas que sofrem mais nestas questões da desigualdade social, perda de rendimentos acentuada, e acho que cabe a todos os países, desde os mais ricos aos mais pobres, avaliarem o que é que podem fazer para efetivamente diminuir essas assimetrias sociais e diminuir aquilo que é o impacto na vida das pessoas. Recordo-me, por exemplo, na questão do sistema das aulas. Havia muitas crianças que, infelizmente, não tinham um portátil, não tinham ligações à internet muito redutoras, ou mesmo não as tinham, e isso teve um impacto naquilo que é a educação dessas mesmas crianças. Portanto, nós, enquanto país, temos de perceber rapidamente o que é que podemos fazer melhor, entender com os erros e preparar-nos para o futuro. Neste mesmo slide que eu estou neste momento, e espero que as pessoas que me estejam a ouvir consigam ver, na perspectiva económica, nós em 2020, neste mesmo ano que estamos a viver, vamos sofrer a maior queda do PIB de que há memória nas pessoas que estão vivas. Eu duvido, e os números assim o mostram, desde a Segunda Grande Guerra, não existe uma queda de riqueza tão acentuada. Isto é algo único que estamos a viver. Uma queda abrupta que vamos ver se vai ser 9, 12, 15%, isto no ano. Não estou a falar de trimestres, estou a falar no ano. A verdade é que entendemos que se calhar uma vacina só iremos ter em 2021. Os ensaios clínicos que foram recentemente publicados são promissores, mas de algum modo teremos de avaliar. Eu acho que nos temos de habituar a viver com o vírus, tem de ser uma situação endémica, e para de algum modo tentarmos que a recessão
não seja tão prolongada, que não exista uma falência tão grande daquilo que são as nossas empresas, do nosso tecido económico, e com isso termos uma recuperação, eu diria, e nós temos falado muito disto, Tiago, através da elaboração do nosso estudo, eu diria que numa perspectiva económica nós temos aquilo que é uma recuperação em forma do símbolo da Nike, ou seja, temos uma queda abrupta, vamos ver com que números é que ficaremos no final deste mesmo exercício, e depois temos uma recuperação económica já que iremos sentir já em 2021, que não iremos com toda a certeza para níveis pré-Covid, se me permitem a expressão, e iremos ter uma aceleração em 2022, que também iremos falar nesta conversa que estamos a ter, de algum modo promovida pelos apoios e pelo Fundo de Resolução, pelo quadro comunitário, que é o maior quadro comunitário que há memória, e isso efetivamente é bom, é uma resposta estruturada por parte do Bloco Europeu. Vamos ver de que modo é que poderemos utilizar esses mesmos apoios, temos de utilizar esses apoios de uma forma inteligente, de uma forma estratégica. Portanto, eu prevejo, e o nosso estudo assim o diz, que talvez em 2022, 2023, dependendo da velocidade de recuperação, dependendo do momento em que teremos efetivamente uma vacina, voltaremos a níveis pré-Covid. Voltaremos, espero eu, com algumas lições aprendidas, e que voltaremos, espero eu, a níveis pré-Covid, mas como um país melhor, com menores desigualdades, com menores assimetrias, com uma coesão territorial maior. Este momento é excelente para aprendermos que, se calhar, a conciliação da vida pessoal com a vida profissional pode ser feita, por exemplo, através do home office. Até então, Portugal era dos países que tinha um dos menores índices europeus naquilo que era a possibilidade de trabalhar a nível remoto. Espero que isso efetivamente mude de uma forma drástica, porque efetivamente necessitamos, e com isso é possível as pessoas irem para, por exemplo, para o interior, para regiões a 150 km, 200 km, vêm a Lisboa, ao Porto, às empresas que têm de gerir e que têm as suas reuniões, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Isto é perfeitamente normal na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, é perfeitamente normal. Nós é que, até então, estávamos com um regime muito conservador, e acho que essa é uma das grandes lições que vamos tirar desta mesma crise. E com isto torna-se importante percebermos que setores de atividade é que sofreram mais e que sofreram efetivamente menos. Ou seja, temos setores de atividade que, inclusive, até acho que vão ter no final deste exercício fiscal boas notícias, um crescimento económico, entenda-se, tudo aquilo que orbita à volta do Sistema Nacional de Saúde, à volta da saúde, do combate ao Covid, efetivamente vai ter, ou à volta das farmacêuticas, se puder assim dizer, vai ter um impacto menor ou inclusive algum crescimento, mas eu diria que são pequenos nichos, porque efetivamente vai sentir um impacto generalizado na economia. Obviamente que há setores como o setor do turismo, como o setor, todo o setor, tudo aquilo que são as atividades que orbitam à volta do turismo, como a restauração, como todas aquelas atividades turísticas, irão sofrer de uma forma acentuada. Mas quero dizer, e Tiago, tu aqui podes-me ajudar, porque acompanhaste de perto aquilo que foram os resultados do setor alimentar. Nós no setor alimentar pensávamos que iria crescer naquilo que era o setor do retalho, e recentemente tivemos os resultados da Jerónimo Martins, que, pelo que eu pergunto, não foram assim tão animadores, pois não? É verdade, António, ainda bem que tocas nesse ponto.
porque o retalho alimentar, e isto tem muito a ver com aquilo que falávamos no início, e o facto de não haver uma perspectiva da chegada do vírus, e de repente, em março, a Organização Mundial de Saúde decretou esta doença como se tratando de uma pandemia. Isto gerou um medo, gerou alguns receios, e as pessoas tiveram... O primeiro impacto foi recorrer ao chamado, se me permitem a expressão, o assambarcamento, se assim podemos dizer, e houve uma corrida a estas superfícies. E, de facto, nesse início, essas superfícies e o retalho alimentar teve um aumento, e um aumento de atividade, um aumento de resultados, que, no entanto, vai diminuindo à medida que os efeitos, que o receio vai diminuindo, que os efeitos da doença também vão diminuindo, que a presença do vírus começa a diminuir, e as coisas vão normalizando e até reduzindo. Isto é o caso dos dados dos resultados da Jerónimo Martins. Como dizias, e bem, teve um aumento no início, no primeiro trimestre de 4,6% face ao volume de negócios em período homólogo, no ano anterior. No segundo trimestre já teve um decréscimo de 1,3%, e a verdade é que os lucros, os resultados neste último semestre, comparativamente ao período de 2019, tiveram uma quebra de 36,4%. Portanto, são números significativos. Estamos a falar de um grupo com representatividade e que demonstra que, mais tarde ou mais cedo, os setores vão ter algumas consequências, vão sofrer com esta paragem da atividade económica. É porque a economia está toda interligada, quer dizer, a cadeia de valor estende-se desde o mais pequeno ao maior. Exatamente, ou seja, o importante é retomar a confiança e as pessoas sentirem que podem retomar esta atividade. E a verdade é esta, a verdade é que a crise vai passar, mais cedo ou mais tarde, iremos descobrir uma vacina, os dados clínicos dizem-nos que estamos cada vez mais perto e que isso irá acontecer, e por isso temos que olhar para aquilo que é o nosso país, para aquilo que podemos potenciar, para aquilo que são as nossas fraquezas e as nossas oportunidades. E aí aproveito para reforçar quais são os argumentos para investir em Portugal, porque o investimento estrangeiro é algo que tem representatividade, é algo que em Portugal tem apostado, e os argumentos são o talento que temos internamente. Nós estamos num país com um rápido crescimento tecnológico e disruptivo, força das qualificações dos nossos recursos humanos, que ainda podem melhorar porque nunca somos perfeitos, há sempre espaço para melhorar. A nossa localização estratégica, nós conseguimos unir aqui o continente americano com o europeu e com o africano, os nossos relacionamentos que temos com os PALOP, por exemplo, que são neste momento considerados potenciais mercados emergentes. O Brasil, por exemplo, é considerado um dos BRIC. E temos também a questão de Portugal ser cada vez mais competitivo, a qualidade de vida também que apresenta para atrair não só o investimento estrangeiro, como para atrair recursos humanos também que nos ajudem a melhorar, que nos ajudem a potenciar tudo aquilo que de bom temos em Portugal, que além das pessoas é todo este retângulo à beira-mar plantado, como se costuma dizer. E passando isto e percebendo que foi realizado um plano de recuperação estratégica para Portugal pelo Dr. António Costa e Silva, com o qual nós concordamos com muitas das medidas que lá estão, mas que procuramos flexibilizar, tornar mais simples e menos complicado, e olhar numa perspectiva mais realista daquilo que é o nosso país e daquilo que são as grandes necessidades do nosso país. E aqui, António, assim que tenhas algo a acrescentar, toma a liberdade para interromperes e falamos um bocadinho sobre estes temas. Portanto, há aqui a competitividade do tecido empresarial. Nós dividimos isto em 5 eixos. A competitividade do tecido empresarial, onde podemos falar do sistema fiscal mais atrativo, por exemplo,
questões como tens vindo a falar nos webinars sobre o CIFID, a questão de podermos torná-lo mais competitivo face àquilo que existe em outros países. Sem dúvida, sem dúvida. Se me permites adicionar neste mesmo ponto, o sistema fiscal tem rapidamente de ser revisto. Acho que é público que o nosso sistema fiscal é complexo, que temos uma carga tributária, seja a nível de IRS como a nível de IRC, extremamente onerosa. Temos uma máquina de algum modo, tirar uma máquina de imposto extremamente aguçada. Temos a tributação autónoma, por exemplo, é algo que nós não entendemos. O porquê da existência deste mesmo imposto, quando, por exemplo, temos outros Estados-membros que não têm. De algum modo, tira flexibilidade às empresas. Os pagamentos por conta, entendemos a sua filosofia, mas quero dizer, acho que poderíamos melhorar, e prova disso é que foi realizado algumas melhoras nesta mesma situação. Temos, e foi publicado o ano passado, um sistema ou um estudo de avaliação no âmbito dos benefícios fiscais, onde entendíamos que tínhamos um sem número de benefícios fiscais que não estavam devidamente mapeados. Temos alguns sistemas de iniciativa fiscal muito interessantes, mas que carecem de reforma para atender aquilo que é as boas práticas europeias e mundiais. O CIFID necessita, por exemplo, do instrumento cashback, necessita da inserção do conceito de inovação tecnológica, investigação e desenvolvimento, sim, mas inovação tecnológica também. É necessário reforçar este mesmo conceito de inovação tecnológica junto do sistema de incentivo fiscal, ou seja, de algum modo premiar as empresas que fazem mais com menos, aumentar a sua competitividade. Como temos Portugal com um nível de produtividade tão baixo quando comparado ao topo da União Europeia, acho que poderíamos melhorar aí. A questão do RFAI, efetivamente, é um sistema de incentivo fiscal que de algum modo já vem com esse objetivo de premiar as empresas a modernizarem-se, mas acho que poderemos também melhorar, ou seja, existe muito que poderemos fazer no âmbito daquilo que é o Estatuto dos Benefícios Fiscais e eu diria, avaliar efetivamente se não trará mais retorno diminuir determinados impostos em virtude daquilo que depois é a injeção depois de dinheiro na economia, por exemplo. Será que se aumentarmos aquilo que são os benefícios ou as deduções à coleta e sede de IRS, naquilo que é o rendimento das pessoas, não irá promover depois um investimento noutros negócios? Se calhar sim. Deixo à consideração. Mais rendimento disponível. Não é? Sim. Mais rendimento disponível é efetivamente necessário. A tributação sobre o trabalho, sobre o rendimento das pessoas, é brutal. Não existe outro modo de dizer isto. Alguém em Portugal que ganhe 2.000 euros brutos, que tem um valor muito grande para aquilo que é a entidade empregadora, a pessoa leva efetivamente muito pouco para casa. Portanto, há que rever isso a nível de IRS, há que rever tributos ou impostos a nível de IRC, há que agilizar aquilo que é a máquina fiscal. E concordo plenamente com estas tuas observações e nós aqui salientamos mais algumas medidas. A discriminação positiva das empresas exportadoras. O nosso mercado, o mercado interno, é um mercado curto. E nós temos que... Todas estas as comparações que tivemos de todas as crises, e vamos ver um pouco mais à frente, são assentes muito na internacionalização, e é importante discriminar positivamente as empresas que melhoram esta balança e que nos tornam mais competitivos face ao exterior e que procuram mercados mais alargados onde consigam ter resultados superiores e conseguir captar capital para Portugal. A verdade é essa. Acho que devemos também, e isto é um dos pilares,
aproximar e aumentar a transferência de conhecimento entre as universidades, os centros de investigação e as empresas, para nos reinventarmos. Foi com a reinvenção que muitos setores saíram das crises em que estavam há uns anos atrás, e o setor têxtil é um desses exemplos, que conseguiu recuperar com base naquilo que é inovação, investigação e desenvolvimento, para conseguir se tornar mais competitivo face ao setor têxtil que existia no exterior e a mercados que apresentam preços muito mais baixos. E é importante também aqui um reforço, consideramos nós, das competências do AICEP, que vai um pouco no sentido da discriminação positiva das empresas exportadoras, mas que é importante o AICEP ter uma criação de uma equipa de apoio à internacionalização das empresas, ajudar ainda mais naquilo que é o conhecimento dos mercados exteriores, os mercados emergentes, e ajudar numa estratégia definida para as empresas. Concordo em absoluto, Tiago. Nós falámos muito disto. Não significa, isto para quem nos está a ouvir, não significa, quando dizemos um reforço das competências do AICEP, que não exista, porque existe. Isto fique bem claro. Aquilo que nós entendemos é que há que colocar, passa a expressão, as fichas no lugar certo. Ou seja, temos de dar os meios às entidades, neste caso à Agência de Investimento e Comércio Externo Português, temos de dar as condições para poder depois exigir. Temos de dar, se calhar é preciso mais pessoas, se calhar é preciso um poder maior, mais alargado, e é isso que nós sugerimos, ajudar efetivamente as empresas a posicionarem-se em mais mercados, a escolher determinados mercados onde poderemos fazer a diferença. Mas identificar esses mercados de uma forma muito clara. Seja a questão do Brasil, há pouco falaste, quer dizer, temos um mercado que é um dos maiores mercados do mundo e a presença das empresas portuguesas é muito diminuta. Muito diminuta. Portanto, eu, ao contrário do Dr. António Costa Silva, não entendo, não acho que nos devemos virar para todos os mercados. Acho que devemos sim escolher e devemos ter uma estratégia integrada, uma estratégia assertiva nesses mesmos mercados, e acho que reforçar as competências e dar os meios a esta mesma, ao AICEP, que inclusive tivemos o prazer de fazer com a Filomeno Dias um webinar na passada semana, e acho que vão fazer um excelente trabalho, mas acho que obviamente poderiam ser dadas mais competências e um know-how, de algum modo, mais arsenal, se me permitem a expressão. Depois, só para terminar, devemos efetivamente permitir que as empresas se aproximem das universidades. E aqui temos feito um trabalho muito interessante. Falaste do setor têxtil, ao setor dos moldes, ao setor das TIC. Existem vários setores que se posicionaram de um modo muito inteligente nesta mesma componente, mas acho que poderemos fazer mais e melhor nesta mesma questão da transferência de conhecimento. Veja-se a questão do CEIA, no âmbito daquilo que foi a construção do ventilador em tempo recorde, mas agora estamos a pautar a transferência para o mercado. Ou seja, eu costumo dizer, criar por criar sem vender não vale nada. Certo. Portanto, temos efetivamente criar, mas temos de uma vez por todas pensar e focar que temos de vender, porque senão estamos a criar para outros utilizarem e depois não vendemos nada. E não trazemos rendimento para o país, que é aquilo que tem que ser estratégico, que temos que procurar. Um dos pilares que é curioso, se assim posso dizer, tem a ver com a sociedade. Isto é o quê? Nós estamos, e aqui falamos em 2 pontos, nós estamos num país, num mercado, como eu disse há pouco, que é curto. É curto, a força de trabalho começa a tornar-se mais velha, a população ativa, e é importante rejuvenescer. Portanto, um dos pontos, acreditamos, promover o aumento da natalidade para, no futuro, conseguirmos ter um mercado mais alargado,
para responder a alguns negócios que necessitam do mercado português e que é assim que subsistem. E é também importante estimular a transição digital para ela ser mais alargada e eficiente. Ou seja, como dizias há pouco, a flexibilidade do trabalho vai ajudar, com esta transição digital, a melhorar a qualidade de vida das pessoas, a tornar-nos possivelmente mais produtivos, e muitas empresas tiveram esse exemplo e conseguiram perceber que houve aumentos de produtividade, que era sempre foi um dos chavões no nosso país, que não tínhamos produtividade, que era muito baixa. E se calhar em alguns setores conseguimos aumentar essa produtividade. Estes são os dois pontos que, em termos de impacto social e daquilo que podem depois também acrescer à economia, acreditamos que o país deve apostar. Sem dúvida. Não sei se queres acrescentar algum ponto nesta questão. Eu acho que aí, efetivamente, temos de pensar a sociedade, e isto, obviamente, são 5 eixos que nós entendemos que são os prioritários e que o plano estratégico de Portugal deverá assentar nestes mesmos 5 eixos, mas, obviamente, que destas questões estão todas interligadas. Contudo, se destacasse algum ponto, seria o aumento da natalidade. Temos uma população envelhecida, temos um interior quase deserto, falámos há pouco no âmbito da coesão territorial, e as pessoas muitas vezes, em idade ativa, obviamente, não têm filhos porque não querem, não têm filhos porque efetivamente têm receio das condições que podem dar a esses mesmos filhos. Acho que deveríamos tomar algumas ações, como por exemplo aumentar o período de licença de maternidade, uma equalidade entre a licença de paternidade e maternidade, ou pelo menos a possibilidade de escolha. De algum modo, aumentar os benefícios fiscais, por exemplo, no âmbito dos rendimentos. Há pouco estávamos a falar na questão do sistema fiscal mais atrativo. Este é um ponto muito, muito interessante. Aumentar de uma forma acentuada aquilo que é famílias numerosas. E quer dizer, uma família numerosa em Portugal é ter 3 filhos. Portanto, deveríamos rever essa situação. Ela existe, não estou a dizer que não existe, mas deveríamos efetivamente acentuar e fazer uma discriminação positiva nessa mesma questão, porque necessitamos. Corremos o risco de, nos próximos, eu diria, 50 anos, baixarmos para números de 8 milhões. Sim, é de facto importante. Eu vou pegar num ponto que falaste agora da coesão territorial, e que já abordamos anteriormente, que nos leva aqui a outro ponto da mobilidade, outro eixo, que é a melhoria estratégica da ferrovia em Portugal. Ou seja, nós temos é importante criar, e a ferrovia nossa portuguesa necessita de facto de reforma, de melhoria, de ampliação, para ajudar, como dizias há pouco e bem, as pessoas a poderem trabalhar, a viver a 150 km do seu local de trabalho, e poderem deslocar-se, podermos assim reduzir a desertificação do interior, e tornar também o interior mais competitivo, porque depois as coisas andam muito em ciclo, e uma coisa traz por arrasto outras consequências, e assim conseguimos melhorias. É importante também uma utilização mais eficiente da rodovia que existe, que em Portugal já é interessante, já temos ligações interessantes, mas que poderemos melhorar e tornar mais eficiente. Consideramos importante diminuir os custos de mobilidade do país, e isto vai muito também em encontro daquilo que é a melhoria da ferrovia, e isto culmina tudo com a coesão do território, porque nós, se formos cada vez mais integrados, interligados, e tivermos mais facilidade num país tão curto, tão pequeno de dimensão, e falávamos há pouco do Brasil, onde para irmos de um lado ao outro temos que, e aí saberás melhor, temos que correr alguns dias, não é? E em Portugal, em 3 horas estamos, ou em 6 horas estamos de uma ponta à outra do país, de Bragança a Faro, se calhar mais um bocadinho, mas por aí. E é importante nós estarmos cada vez mais interligados e ajudar neste sentido. Vai melhorar o negócio das empresas, a flexibilidade das pessoas, e tudo isto
vai ao encontro daquilo que são as necessidades do país, na nossa maneira de ver. Tiago, se me permites, este Sim, eixo é um eixo que, quando estávamos a realizar este mesmo plano estratégico e este mesmo estudo, eu vi com muito carinho. E carinho porque sou do Alentejo e tenho algumas raízes também no Norte e assisto a coisas que efetivamente não entendo. Ainda há dias, o diretor-geral da Continental Mabor, em Portugal, estava efetivamente a queixar-se da utilização eficiente da rodovia, a dizer efetivamente que tinha excelentes, isto é público, isto veio nos jornais, a dizer que tinha excelentes autoestradas, e temos excelentes autoestradas, e o problema não estava nas autoestradas, não estava na A13 e na A7, estava sim depois na Estrada Nacional. Ou seja, os caminhões saem da autoestrada e depois eles têm no seu plano estratégico a vontade de criar uma área de negócio para os pneus de grandes dimensões, ou seja, os pneus off-road, e não conseguem. Porquê? Porque os caminhões não passam lá e aquilo é efetivamente um caos. Esta situação já foi transmitida às entidades competentes, às autoridades políticas, e arrasta-se, segundo ele, não são as minhas palavras, segundo ele, há 20 anos. Ora, uma situação para uma empresa que todos os anos investe em Portugal vários milhões de euros, não pode estar à espera 20 anos, porque quer dizer, é impossível. Outra situação do interior. Parem um pouco para analisar, não digo para pensar, mas parem um pouco para analisar os custos de mobilidade que uma família que tenha pessoas no interior paga em portagens. Fazer uma viagem de Lisboa a Castelo Branco e voltar é um balúrdio. E se for então a Viseu ou à Guarda, igualmente. Vejam os custos de contexto que uma empresa como a Dielmar tem. Não faz o menor sentido, de algum modo, colocar custos de mobilidade aos seus cidadãos tão elevados. Temos boas autoestradas, não temos boas estradas nacionais e temos custos de autoestradas extremamente elevados para aquilo que é o PIB per capita e a riqueza do país. É urgente avaliarmos esta questão, é urgente vermos esta situação de uma forma estratégica, porque a mobilidade traz riqueza. Isto está mais do que estudado, está mais do que analisado, e ao colocarmos estes ónus na mobilidade das pessoas, estamos a tirar e estamos a acorrentar o país. Veja-se a situação de Espanha, quer dizer, eu vou à Espanha e consigo fazer de um lado ao outro, sempre em autoestrada, sem pagar um único cêntimo. Em Portugal isso é impossível. Isto no âmbito da diminuição dos custos de mobilidade, coesão do território e utilização eficiente da rodovia. O último ponto relativamente, e o último comentário relativamente à melhoria estratégica da ferrovia em Portugal. Eu tenho uma opinião muito particular relativamente à ferrovia em Portugal. Acho que se fala de uma forma muito geral de ferrovia e pouco de uma forma inteligente. Ferrovia sim, mas por favor não vamos andar a transportar ferro sem pessoas e não vamos ter viabilidade. Acho que tem de ser de uma forma estratégica. Ligações Lisboa, Porto, Faro, Portimão, linha da Beira Interior, sim. Nas zonas urbanas, sim. Agora, há linhas que efetivamente necessitam de, talvez, não de uma linha de alta velocidade, mas se calhar de uma nova linha, por exemplo. E a maioria das pessoas que me está a ouvir já viajou de Alfa. O Alfa, Lisboa-Porto, muitas vezes anda a 60 e 80. A velocidade que consegue computar anda à volta dos 200, 210. Se calhar, se melhorarmos a linha do Norte, se calhar conseguimos tirar mais proveito e um proveito mais eficiente e estratégico daquilo que é a ferrovia em Portugal. Se calhar, se fizermos uma ferrovia com, por exemplo, um Alfa de ligação de Lisboa a Beja, podemos tirar proveito de um aeroporto que neste momento está às moscas. Portanto, a mobilidade dos cidadãos poderá ser um ponto muito, muito importante para aquilo que é a utilização inteligente no âmbito da coesão do território. Do território. E muito bem, e num mundo cada vez mais rápido, de maior velocidade,
traduz-se nesse tipo de melhorias. E nós também focamos aqui em alguns, em outros pontos como a administração pública. Nós temos visto que há uma sobrecarga daquilo que são a despesa pública, e esta pandemia trouxe essa questão ainda mais à baila, por assim dizer. Mas há aqui algumas reformas ou melhorias que devemos procurar. Por forma a tornar mais simples, a eliminar burocracia, que muitas vezes para os nossos empresários, muitas vezes, demasiadas vezes para os nossos empresários, criam dificuldades. A burocracia existente em vários serviços e em várias questões. Por isso, parece-nos importante estimular a transição digital e torná-la eficiente e mais alargada. E isto vai muito ao encontro daquilo que é a modernização da administração pública e do Estado, e há um ponto fundamental que é a reforma do sistema judicial, torná-lo mais simplificado, e também que ajudará certamente a dar uma sensação de justiça muito maior a quem necessita de recorrer ao mesmo. Sem dúvida. Não sei se concordas. Concordo em absoluto. Aliás, eu ia dizer 2 ou 3 coisas relativamente a este eixo, que acho que todas as pessoas partilham desta mesma opinião. É incrível o tempo que os megaprocessos judiciais estão a levar. É preciso efetivamente tentar, bem sei que são casos complexos e muito grandes, mas é preciso simplificar toda a questão do sistema judicial para dar algum conforto, seja às empresas, seja aos cidadãos, seja às entidades privadas ou públicas. É necessário, não vou opinar em que termos é que se deverá ser simplificado, porque acho que não tenho know-how nesta mesma questão, mas uma coisa tenho muito clara, e acho que 99% das pessoas em Portugal pensam como eu: é urgente a sua reforma e a sua simplificação. E obviamente que isto está relacionado com tudo. Já se fizeram vários programas simplex, acho que temos de fazer mais. Esta pandemia veio provar exatamente isso. Inúmeros funcionários públicos sem portátil, o que quer dizer, agora como é que fizeram, quando tiveram de ser confinados? Apenas deixo a questão, não vou ter nenhum tipo de crítica. E depois, obviamente, isto consegue-se através de uma transição digital mais alargada e eficiente, eu diria de uma forma transversal, que a administração pública tem, obviamente, também passa a expressão, cavalgar esta mesma onda. Certo? E é importante olhar para isto dessa perspectiva. Nós aqui, em termos de eixos, há aqui um último eixo, que é a economia azul. Eu diria que o mar, a nossa zona económica exclusiva, é um dos nossos, se não o maior bem que nós temos e que podemos capitalizá-lo. E que é algo que não temos feito até hoje. Nós enumeramos aqui algumas medidas: a criação de uma fileira da aquacultura, o posicionamento das regiões autónomas, a exploração de recursos minerais desconhecidos no oceano, o reforço das ligações marítimo-portuárias, vai ao encontro também da questão da nossa localização estratégica, e que podemos retirar daí proveitos. A criação de um centro de investigação 100% exclusivo ao mar, para trazer rentabilidade àquilo que são as atividades económicas associadas a este setor. Ou seja, nós olhamos para o que é hoje em dia Portugal, e vemos que o nosso mar, e como eu dizia há pouco, e passo um pouco o reforço desta mensagem, é um bem que não é escasso, e que podemos aproveitar e capitalizá-lo. E tu aqui, lembro-me quando estávamos aqui a trabalhar neste estudo, és uma pessoa com uma perspectiva muito, eu diria, não é viva, mas entusiasta. Sem dúvida, porque acho que a nação, ou uma das nações mais importantes na descoberta do mundo, e temos de remontar ao século XVI e fim do século XV, início do século XVI, portanto estamos em 1500, não é?
uma das questões mais importantes na descoberta do mundo neste momento está de costas voltadas para o mar. Não ligamos a talvez a maior riqueza económica que Portugal tem. E acho que teremos, obviamente, rapidamente avaliar esta questão, posicionarmos de uma forma diferente, mais inteligente, se me permitem, o nosso posicionamento nesta questão da economia azul. Fala-se de economia azul há 20 anos e as coisas estão iguais. Veja-se a dotação orçamental, e vamos falar a seguir, do Mar 2020. É mínima, desculpem, não faz sentido. Portugal, com uma zona exclusiva económica marítima, como nós, deveria ter uma dotação orçamental relativamente ao Mar 2020 muito, muito superior. Não faz sentido. E por isso é que a criação da fileira da aquacultura, que não temos, ela é quase inexistente. Estão a ser feitos agora os primeiros investimentos, mas estamos super atrasados relativamente aos países nórdicos. Super atrasados. O que não faz o menor sentido, obviamente, na minha opinião. Portanto, a utilização, o reforço dessa mesma estratégia relativamente àquilo que são os próximos fundos europeus, que também iremos debater aqui nesta nossa conversa. E depois, obviamente, tentar integrar as regiões autónomas da Madeira e dos Açores de uma forma muito, muito maior, e isto leva-me também à coesão do território. A coesão do território não é só o interior, não é só Portugal continental. Temos, obviamente, de trazer as regiões autónomas, Açores e Madeira, mais perto de nós. Temos de dar uma importância estratégica muito, muito maior. E, quer dizer, que outro veículo que não a economia azul, os oceanos, para fazer efetivamente isto. E depois, obviamente, a criação de um centro de investigação. Eu sou adepto de uma economia de mercado, mas acho que há determinados pontos que é necessário o Estado intervir. E aqui poderíamos efetivamente intervir e criar mais, seja através, por exemplo, das universidades que já existem nestas mesmas regiões autónomas, através da criação de um centro de investigação com participação privada, por exemplo, mas que estivesse focado a 100% ao mar e à rentabilidade das atividades económicas. Fazer investigação só por fazer não leva a lado nenhum. É necessário que se aplique à economia real e que tenha impacto na vida das pessoas. E isto, obviamente, leva depois ao último ponto, que é o reforço da integração das ligações marítimo-portuárias. Temos, quer dizer, eu acho incrível como é que não tiramos mais rentabilidade. Eu acho que deveríamos estar acima, ou se não, a disputar com a Holanda esta questão. E não, estamos abaixo. E vemos, quer dizer, fala-se muito do Porto de Sintes, mas quer dizer, basta ir a Barcelona e ver a importância que efetivamente o Porto de Barcelona tem para a Espanha e falarmos um bocadinho dessa mesma economia. Temos de posicionar aqui de uma forma mais assertiva, mais estratégica, fazer a ligação daquilo que é a ferrovia para depois a questão marítimo-portuária. Eu não diria melhor, António, e isto é o culminar daquilo que é o plano estratégico e a forma como nós olhamos para aquilo que são as oportunidades em Portugal, e vamos aproveitar para perceber, e um bocadinho ligado àquilo que já falamos, um pouco da internacionalização, daquilo que é a captação de investimento direto estrangeiro, que é um dado importante. Portugal conseguiu captar desde 2015, ou seja, desde a última crise, a crise das dívidas soberanas, cerca de 433 projetos. E desses 433 projetos, estamos a falar de setores associados à área digital, business centers, consultoria especializada ou centros de serviços, por exemplo, lembro-me daqui de algumas empresas, algumas multinacionais, como a Adidas, que têm o seu centro de serviços partilhados aqui no Norte, Tofco International, uma multinacional chinesa, e que conseguem com isto, além de captar investimento, criar postos de trabalho. O investimento direto estrangeiro perspectivado para 2020
e aquilo que ainda está em cima da mesa, irá criar cerca de 1.100 postos de trabalho. É o que se perspectiva e esperemos que assim aconteça. Percebemos que Portugal, e olhando aqui para este quadro, face àquilo que é a balança da captação deste investimento direto estrangeiro, na União Europeia e na zona euro, houve algumas diminuições, Portugal também o teve, mas estamos a falar de valores significativos, de projetos significativos e que ajudaram aqui como motor da nossa economia e para a recuperação, sempre assente na base da competitividade, da melhoria de conhecimentos dos nossos recursos humanos e daquilo que é o crescimento tecnológico e disruptivo que conseguimos oferecer. E é importante olhar para o que foi captado em 2019, 158 projetos, e aqui destacamos o trabalho do AICEP, que era aquilo que diríamos há pouco, existe, mas que é importante reforçar, porque a oportunidade está lá e nós conseguimos ir atrás dela, e isto vai um pouco ao encontro e daquilo que são a utilização dos fundos comunitários em Portugal, do plano de recuperação europeu que aparecerá aqui mais à frente. E eu aproveito para te lançar uma questão, que é: qual é a tua opinião sobre a utilização destes fundos comunitários, ou seja, daquilo que é a taxa de compromisso, ou seja, uma taxa de projetos contratados de 96,7% e uma taxa de execução que não chega aos 50%. A mim parece muito baixo no momento em que temos que estimular a economia e que é para isso que são utilizados muitas das vezes, uma parte das vezes, estes apoios, e isto interligado com a perspectiva dos planos de recuperação europeu e o orçamento europeu que foi negociado e aprovado ainda este mês para 2021 e 2027, para este período. Tiago, duas ou três notas relativamente a esse ponto. A primeira nota é que é preciso de mais, é preciso efetivamente melhorar, mas acho que Portugal está a fazer um bom trabalho. Está a fazer um bom trabalho e isso viu-se no slide anterior, através daquilo que é uma maior captação de investimento direto estrangeiro. Estamos efetivamente mais atrativos nessa mesma questão. Há muitas empresas que estão a olhar para Portugal para colocar os seus centros de excelência. Veja, deste algumas referências, vou só dar mais algumas, nomeadamente, por exemplo, a Google, que é talvez a maior, a Daimler, da Mercedes, que criaram os seus centros de excelência de inovação em Lisboa, mais concretamente. E isto dá-nos uma perspectiva de como é que vamos utilizar os fundos comunitários. Portugal, neste momento, e como tu muito bem disseste, tem mais ou menos uma taxa de compromisso de 96,7% daquilo que é o comprometimento das entidades relativamente à dotação orçamental. Contudo, tem uma taxa de execução de 50%. Ora, primeiro ponto, estes 50% parecem pouco, e são, mas quando comparado aos restantes Estados-membros, aos restantes países com dotações orçamentais semelhantes, somos dos primeiros. Temos talvez a melhor taxa de execução quando comparamos com Estados-membros com dotação orçamental semelhante. Contudo, acho que poderemos fazer um trabalho melhor e maior, e isto assenta em tudo aquilo que nós temos vindo a falar, nomeadamente uma simplificação de processos no âmbito daquilo que é a aprovação dos projetos. Por exemplo, veja-se os projetos Covid que foram lançados em verdadeiro confinamento, que diziam que tínhamos a aprovação em 10 dias. Eu posso garantir aqui que há muitas empresas que estão há mais de um mês a aguardar a aprovação destes mesmos fundos. Recordo que esses avisos tinham um prémio, uma majoração do incentivo, se o projeto fosse executado em 2 meses. Ora, um mês já passou, pelo menos. Os 10 dias não foram respeitados. Portanto, eu não estou a criticar, ou melhor, estou a criticar as pessoas, mas de uma forma construtiva, as entidades. Ou seja, acho que temos de criar mecanismos de simplificação de processos e, se calhar, efetivamente, dar mais condições às pessoas, dar mais instrumentos, dar melhores
mais poder de fogo para conseguirmos responder àquilo que é as necessidades do mercado. Isto leva-me para o outro slide que nós trazemos aqui, que é a nossa resposta, ou a resposta da União Europeia a esta questão da Covid. Quer dizer, temos 1,8 bilhões, 1,8, volto a repetir, 1,8 bilhões de euros como resposta àquilo que é o novo posicionamento económico da União Europeia nos próximos anos. 750 mil milhões vem do pacote de recuperação Covid-19 e 1,07 naquilo que é a dotação orçamental do próximo quadro financeiro plurianual. Portanto, destes 750 mil milhões, temos aproximadamente para Portugal 39 mil milhões para utilizar nos próximos 3 anos. Foi uma imposição dos chamados países frugais no âmbito daquilo que é este pacote de recuperação. Vamos ver se temos capacidade para responder às necessidades da economia. Porque, recordo, no anterior quadro comunitário, tivemos sensivelmente um ano a aguardar o lançamento de avisos. A questão que eu coloco e costumo colocar é: se nós vamos começar 2021 com a possibilidade de utilizar estes fundos, então que se lancem os avisos logo em janeiro ou em fevereiro de 2021. Se estivermos à espera que chegue setembro, outubro, novembro ou inclusive 2022, o arrastamento económico, estes bilhões ou estes 1.000 milhões chegarem à economia, se calhar vai ser tarde demais para algumas empresas, se calhar vamos perder muitos empregos e vamos criar uma onda de pobreza que poderia ser evitada se efetivamente trabalhássemos de uma forma mais eficiente. E eu gosto efetivamente de demonstrar este mesmo slide que diz muito daquilo que estamos a falar, ou seja, temos nos próximos anos 57,9 mil milhões para investir, para o país de uma forma diferente, para de algum modo dar um futuro melhor às próximas gerações e conseguirmos se calhar, eu diria, a 10, 15, 20 anos, não estarmos na cauda da Europa, mas se porventura fosse possível estarmos no pelotão ou na frente, seria efetivamente bom, porque é algo que me entristece. Quer dizer, nós somos um grupo multinacional, como tu sabes, e as pessoas que estão a ouvir sabem. Eu efetivamente tenho alguma tristeza quando Portugal tem números tão baixos quando estamos a comparar com os nossos congêneres europeus. Ou seja, é preciso ganharmos de algum modo, falámos há pouco dos descobrimentos, aquela ambição que já tivemos antes, o querermos sermos maiores, melhores e posicionarmos as nossas empresas no topo económico, pelo menos europeu ou mundial. Este é um desafio ou é uma vontade que eu gostaria e é um legado que eu acho que nós deveríamos deixar às próximas gerações. E estes 57,9 mil milhões poderão ser decisivos e poderá ser uma oportunidade única que nós, quando a entrada na União Europeia, desperdiçámos e que agora gostaria que não os desperdiçássemos. E Tiago, já estamos a terminar. Passou a correr. Esta frase que nós encontramos é uma frase que diz tudo. No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Falámos um bocadinho efetivamente disto. Na segunda metade do século XX, o PIB per capita português cresceu 6,9 vezes, desenvolvendo Portugal e numa trajetória de convergência relativamente à União Europeia. Nestes últimos 20 anos não tivemos esse crescimento. Foi a chamada, vou dizer década, embora se refira ali 20 anos, mas a última década foi perdida e os últimos 20 anos perdidos foram. É importante percebermos que temos de reformar o país de uma forma estrutural, perceber o impacto socioeconómico que esta pandemia trouxe
entendermos e aprendermos com os erros, falarmos deles sem qualquer problema, entendermos que o investimento em investigação, desenvolvimento e inovação é essencial e terá de funcionar como um motor económico, entendermos que o reforço da qualificação dos recursos humanos, a nossa matéria crítica são as pessoas e, como tal, temos, obviamente, de promover essa mesma integração, por exemplo, de doutorados nas empresas, aumentar o nível de know-how e capacitação dos nossos gestores, etc, etc. Utilizar a infraestrutura que já temos e trabalhá-la de uma forma mais estratégica, aproveitar a questão da transformação digital, que neste momento, no passado não tivemos essa possibilidade, quando as grandes transformações económicas não tivemos, porque estávamos muito atrasados, mas agora não, partimos todos da mesma linha, a transformação digital, temos de aproveitar, temos esta questão do 5G, temos a questão de poder utilizar efetivamente e poder ao mesmo tempo sair ao mesmo tempo que os outros da linha de partida e não nos esquecermos, obviamente, da economia azul que já falámos e que eu acho que poderá ser um fator diferenciador na questão da recuperação e do posicionamento económico português. Tiago, deixo contigo o remate final e agradecer-te por esta hora, que foi um prazer estar aqui. Obrigado, António. Eu vou só fazer aqui uma abordagem final a este estudo e pegar um pouco em algumas coisas que disseste. A história disse-nos como é que nós já aproveitamos alguns apoios na União Europeia, os quadros comunitários que tivemos, e é como disseste, devemos olhar para o que fizemos bem, para o que fizemos menos bem e aproveitar o que temos aí à frente para dar o salto. As condições estão aqui, a oportunidade existe, e temos que sair desta dificuldade e melhorar e tentar crescer o máximo possível. Fica aqui finalizo assim esta sessão, este webinar, esta hora que passou, espero que tenha sido agradável para todos. Obrigado, António, por esta conversa e pela tua disponibilidade, e não percam também o nosso próximo webinar, que será relativo aos apoios à contratação de recursos humanos. Decorrerá na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, pelas 11 horas. Muito obrigado a todos e voltaremos a falar. Um resto de bom dia.